Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém. Vamos dar continuidade à nossa festividade. O nosso tema é hebraico. Então nós vamos estar fazendo aqui nesta noite uma homenagem à nossa igreja, 15 anos, 16 anos, né? Que está aqui, que nós já estamos comemorando, e o tema escolhido pela equipe da igreja é o ano hebraico, tema que nós vamos estar fazendo aqui hoje. Então levante as suas mãos, vamos falar com Deus, e Deus vai estar nos abençoando. Pai querido e santo, nós te louvamos, glorificamos ao Senhor nesta noite. Muito obrigado, meu Deus querido, por o privilégio de estar aqui nesta noite exaltando e glorificando o teu nome. Pai, abençoe o teu povo, abençoe toda a equipe da capela, para que todos nós estamos, ó Pai querido, fazendo esta festa para adorar e glorificar o seu nome, de gratidão a tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, muito obrigado. Nós te adoramos e glorificamos o teu santo nome. Quero estar convidando o nosso levita Lucas para estar fazendo a oração, iniciando aqui o nosso culto, uma oração que é feita em hebraico. Vamos lá? Shalom Adonai a todos. E eu vou estar fazendo oração em hebraico, como o pastor já disse mesmo. Então já vou começar. Avinu Sheba Shamayim, Pai nosso que estais no céu, Yitkadesh Shimcha, santificado seja o teu nome. Tavo Mahutcha, Venha a nós o teu reino. Yesha Hetzoha, Seja feita a tua vontade, Kevashamai Kem Baaretz, assim na terra como nos céus. Et lehem Hukeinu ten lanu Hayon, O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Yuleha lanu al haaretz, Perdoe as nossas dívidas, Ki shelohim gam, assim como nós perdoamos Anarno lahote in lanu, os nossos devedores. Ve'al tevi eino, Não nos deixe lidei masayan, cair em tentação, Ki in hatseinu, mas livra-nos do mal, Min hara, pois o teu Ki leha hamamha, é o reino, teu é o poder, Vagevura vehaterefet, tua é a glória, Leomei olamim, para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Bem, vamos estar então fazendo a entrada dos nossos símbolos que nos abençoou tanto. Amém? Vamos lá? Entrada, a Bíblia Sagrada com Lázaro Barato. Vamos lá? Teresa, o óleo da unção. Clarice, o candelabro. Vamos entrar com Durval, a bandeira do Brasil.
Glória a Deus, amém. Graças a Deus, vamos estar agora recebendo a coreografia das mulheres, né, que vai estar aqui adorando o Senhor Jesus para conosco, amém? Vamos lá? Pastor Gabriel agora adorando o Senhor com a mistura de sanfona com hebraico. Vamos lá.
Glória a Deus, aleluia, amém. Deus seja louvado. Glória a Deus, amém. Que maravilha. Nossas homenagens aos nossos irmãos judaicos de Israel, trazendo aqui este ano uma festividade que venha o tema judaico, amém? Vamos também estar recebendo hoje também aqui o Ministério de Coreografia também vai estar adorando o Senhor agora, amém?
Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Posso ouvir um glória a Deus? E eu acredito que a bênção de Deus está sobre a tua vida, amém? Amém. Nossa festa, nossos anos que passaram e fomos muito abençoados. Estamos sendo muito abençoados. E é por isso que nós estamos felizes, sabendo que o nosso Deus tem nos capacitado dia após dia. Hoje, neste domingo, muitas pessoas faltaram, mas você está aqui hoje. Você está aqui hoje. E hoje Deus tem bênção para você. Amém? Então se coloca de pé. Vamos adorar o Senhor. Grande trabalho aí, o ministério da igreja, trabalhando e fazendo esta festa. Esta é a nossa alegria, é a festa que Deus tem nos dado, proporcionado. E esses dias, cada dia que passa, nós vemos a igreja rompendo em fé, indo avante, ganhando almas, pessoas curadas, libertas, e ela entregando a sua vida ao Senhor Jesus, com toda a família junto. Isso não tem preço, só o Espírito Santo é que pode fazer todas essas coisas. E eu estou feliz por isso, como ontem, pelo grande número de amigos que nós proporcionamos aqui hoje, amém? Se um larga, o outro pega, mas a obra não para, a obra continua fluindo e cada dia mais abençoada. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Daqui a pouco nós vamos ouvir a palavra do Senhor aos nossos corações, amém? Vamos lá? Glória a Deus, adore o Senhor nessa noite. Só pela tua graça, oh, oh, oh.
Amém. O ano da graça, 2021, o ano da graça de Deus. Só pela graça dele que vai nos bastar e tudo está bom. Amém? Amém, igreja? Vamos aproveitar esse clima tão gostoso e já vamos receber aqui o pastor Ricardo hoje, que vai trazer uma mensagem aos nossos corações. Maravilha. Boa noite, amados. Paz seja convosco. Amém. Eu quero agradecer aqui a Deus por cada um de vocês, pelo trabalho bonito que vocês estão fazendo, né? Das irmãs aqui que dançaram muito lindamente, da coreografia, dos irmãos, né? Ficou bonito, muito bonito. Vocês estão de parabéns. O senhor também? Nós tudo, né? Nós aqui também, né? Amém. Glória a Deus, isso é bom. Amados, pode se assentar, fica à vontade. O tema, esse é o meu melhor lado. Aprendi isso com o McQueen. O tema desta noite é a maravilhosa graça de Deus. Amém? A graça de Deus, ela é linda, ela é perfeita, ela é maravilhosa. E nós encontramos ela aqui no livro de Efésios. Eu gostaria de ler com você, apenas como parte do tema, no capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Quero agradecer a cada um de vocês que nos assiste também por meio da live, outros que ainda haverão de assistir. Que Deus abençoe vocês e que a graça de Deus alcance abundantemente também a sua vida e a sua família em Cristo Jesus. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9. Já vai liberar ali o telão. É isso. Vamos ler juntos? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? Olha que coisa linda, né? Deus, Ele nos concede a sua graça, nos concede a sua misericórdia, nos concede o seu favor imerecido, de modo que é pela graça, é pela misericórdia, é pelo amor benevolente de Deus que nós alcançamos a salvação. E isso não vem de nós, porque você já imaginou se viesse de nós? Aí os mais poderosos poderiam comprar a sua salvação, e os menos afortunados, então, não haveria condições para eles se salvar, não é? Mas Deus é tão maravilhoso, é tão tremendo, é tão perfeito em tudo que Ele faz, que isso vem exclusivamente dEle. Amém? Não é dos nossos méritos, não é da nossa própria força, não é do nosso próprio vigor, não é da nossa própria sabedoria, mas é um dom de Deus, é um presente de Deus para todos aqueles que o amam, para todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém? Mas o que é graça? Bom, graça, você já tem aprendido aqui ao longo de alguns cultos, de algumas semanas atrás, o pessoal já vem pregando sobre graça,
que é o favor benevolente, que é o favor amoroso, que é o favor espontâneo e imerecido de Deus. Amém? E nós encontramos a graça em toda a Bíblia. A graça, ela está presente em toda a Bíblia Sagrada, desde lá do livro de Gênesis até o livro do Apocalipse, nós encontramos a presença da graça de Deus. Amém? O que o homem pode fazer pela sua salvação? O que ele pode fazer para ele ser salvo? Nada. Porque ela veio, como nós lemos ali, ela veio por meio da graça, é um presente, é um dom de Deus para cada um de nós. A única coisa que precisamos fazer, né, é aceitá-la, é recebê-la dentro de nós mesmos. Se você recebe esse presente de Deus, se você aceita esse presente de Deus dentro do seu coração, confessando ao Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida e crendo que Deus o ressuscitou dos mortos, então será salvo. Amém? Glória a Deus. Vamos olhar, por exemplo, a água que nós bebemos. Olha aí, esta água, nós necessitamos dela para a nossa vida, nós necessitamos dela para o nosso dia a dia. Sem água nós perecemos. A água, ela é de graça, né? A água nos foi dada gratuitamente por Deus. Quando Deus preparou esse planeta, Ele já preparou ali abundantemente a água para que nossos corpos pudessem sobreviver. O homem seria capaz de produzir água? De repente até sim, em algumas pequenas quantidades, mas ele não conseguiria manter a água na proporção para todos os habitantes do planeta. Então, a água é um presente de Deus. A água é uma graça que Deus nos concede para a nossa própria sobrevivência. Uma coisa que o pastor José Mauro sempre fala: o ar que nós respiramos, o ar que nós respiramos, o homem seria capaz de produzir ar abundantemente para suprir todas as criaturas que vivem no planeta? De modo algum. O ar nos é dado gratuitamente, de graça, pelo poder infinitamente glorioso de Deus. Deus nos dá o ar para respirarmos, Deus nos dá a água para bebermos, Deus faz o fruto brotar e se desenvolver, e cultivar ali de uma semente, cultivar o fruto, colher cada fruto na sua estação própria. Amém? Para a nossa sobrevivência, para o nosso alimento cotidiano. Isso também é um presente de Deus. O homem conseguiria produzir todos os alimentos, quimicamente falando, ou industrialmente falando? De forma nenhuma. Mas é a própria natureza que supre o ar, é a própria natureza que supre o alimento, é a própria natureza que nos dá a água potável, é a própria natureza que na sua infinita graça e sabedoria, Deus nos proporciona todas essas condições para que nós possamos continuar vivendo, para que nós possamos continuar respirando, para que nós possamos continuar se movendo na face de toda a terra. Amém? Isso é a graça de Deus. Amados, Deus, Ele é tudo em todos. Porque existimos, porque nos movemos, porque por Ele existimos, por Ele nos movemos, por Ele nós somos salvos, por Ele nós alcançamos a cura, nós alcançamos milagres maravilhosos, por Ele nós prosperamos. Ou seja, sem a presença de Deus, sem a graça de Deus em nossas vidas, todo o planeta pereceria, não haveria condições alguma
desse planeta prosperar. Não haveria condições alguma de vida. Então Deus sustenta a vida nesta terra. Deus sustenta tanto a vida física, material, quanto também Ele sustenta a vida espiritual. Amém? Porque foi pelo sopro de vida que veio da boca de Deus que o homem se fez alma vivente. Amém? O homem pecou, o homem transgrediu a lei, o homem caiu na condenação do pecado, e ainda assim a graça de Deus nos alcançou em Cristo Jesus nosso Senhor. Porque se pelo primeiro homem foi feito alma vivente, através do primeiro homem, Adão, o segundo Adão, que é Jesus Cristo, nos tornou espíritos vivificantes. Jesus apareceu ali para os 12 discípulos, estando as portas fechadas, e ele disse que a paz esteja convosco, e aí soprou neles o Espírito Santo e disse, soprou neles ali em cada um deles e disse: recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo, amados, é a fonte gloriosa de Deus, é o amor de Deus, é o poder de Deus, é o próprio Deus em nós, que supre em nós tudo aquilo que precisamos, para não só vivermos abundantemente uma vida próspera, uma vida abençoada nessa terra, mas também herdarmos a vida vindoura, que é a vida eterna, e ali estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, a graça, a maior expressão da graça de Deus é o seu Filho se tornar carne e viver entre nós. João mesmo retrata isso no Evangelho de João, capítulo 1 ali, que no princípio era o Verbo, o Verbo é a palavra, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo, que é a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória daquele que é majestoso, a glória daquele que é poderoso, a glória daquele que tem o poder para nos abençoar, amém? Abundantemente. E dentro de todos os contextos aqui que eu esbocei para trazer um pouquinho desse conhecimento da graça de Deus na vida de vocês, para o conhecimento e edificação espiritual de vocês, nós vemos que através da graça de Deus, o poder de Deus ali alimenta a viúva de Serepta na época ali do profeta Elias. Elias estava passando ali por toda aquela situação com Jezabel, havia já matado ali os 450 profetas de Baal, e havia sido por conta disso perseguido, Deus o alimenta ali naquela caverna, ele bebe água ali do riacho, mas foi passando-se o tempo, porque eram 3 anos e meio de seca, e não haveria chuva sobre a terra, o ribeiro secou, e ele teve que se mudar dali. Então ele foi mandado por Deus, a palavra do Senhor veio a ele: olha, vai até a cidade de Serepta, e ali eu tenho ordenado uma viúva para te alimentar. Ele chega lá, mas ele encontra uma viúva que também já estava catando ali os últimos cavacos de lenha, para poder ali também fazer o seu último bocado de bolo, de pão, e esperar a morte. Mas a graça de Deus alcançou a vida do profeta, a graça de Deus alcançou a vida da viúva, de modo que ele disse: olha, faz sim, faz ali um bolo para ti, mas antes traga para mim, e nós comeremos, porque assim diz o Senhor: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, segundo a palavra de Deus. Ou seja, é a graça de Deus que abundou gloriosamente na casa daquela viúva, e alimentou o profeta, alimentou o filho da viúva, alimentou a própria viúva durante todo aquele período. E quantas das vezes, amados, nós encontramos situações parecidas no nosso dia a dia,
E eu quero dizer para você que a graça de Deus também tem o poder de alcançar a sua casa, tem o poder de alcançar a sua vida, tem o poder de alcançar a sua família, tem o poder de alcançar as mãos que trabalham, tem o poder de prosperar o teu dia a dia e fazer de você muito mais além daquilo que você tem pensado, muito mais além do que aquilo que você tem sonhado, muito mais além do que aquilo que você tem desejado diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque quando a graça de Deus se manifesta em nosso favor, em nossas vidas, coisas maravilhosas acontecem, coisas fabulosas, coisas tremendas, coisas gloriosas acontecem na nossa vida e nós não entendemos, e não é para entendermos mesmo, porque é um presente de Deus para você, é um presente de Deus para todos nós. E esse presente de Deus, ele é mediante a sua graça, é o favor imerecido de Deus para cada um de nós. Às vezes nós não merecemos, e quando achamos que merecemos alguma coisa, Deus não opera. Quando achamos que somos algo, quando achamos que estamos por cima de alguma coisa, Deus não opera. Mas quando permanecemos humildes, quando permanecemos ali na nossa posição de humildade, então, o que Jesus disse no Evangelho? Os que se exaltam serão humilhados, mas os humildes ou os humilhados serão exaltados. Então é Ele que nos exalta, é Ele que vai tirar você dessa situação, é Ele que vai tirar você desse problema, é Ele que vai tirar você desse buraco, desse fosso. É Ele que vai arrancar você e sua família desse lamaçal e vai colocar no meio dos príncipes. Você vai sentar no lugar de honra junto com os príncipes, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Nós temos aqui também a graça de Deus que se manifestou abundantemente naquela outra viúva, nos tempos do profeta Eliseu. A mulher, você já conhece a história, por muitas e muitas vezes nós já pregamos aqui sobre isso. A mulher, o marido dela era ali filho dos profetas, e ele falece e deixa dívidas, e as dívidas eram pesadas, e os credores queriam receber, e naquela época a lei era pesada, não é como as leis de hoje em dia, não, né? Que coloca o nome no SPC, Serasa. Se você tem bens, paga, se não tem, fica por isso mesmo. Naquela época, vendia a mãe, vendia o pai, vendia os filhos, vendia tudo que tinha, vendia até o cachorrinho. Se tivesse ali, né, um animal de estimação, era vendido também. Zé Irmão estava lascado, hein? Então os credores vieram: olha, se você não pagar a dívida até tal dia, vamos levar os teus filhos. E a mulher ficou desesperada: poxa, vou perder os meus filhos, e agora? E ela vai lá falar com o profeta, ela vai lá falar com o homem de Deus. Você já veio falar com o homem de Deus? Tem vários homens de Deus aqui, fale com eles, conte o teu problema, conte a tua história, conte a tua situação. Se eles não resolver, o Deus que é maior e que é o cabeça desta igreja vai resolver, porque Ele não falha. Amém? Mas nós somos os subordinados também aqui na hierarquia. Pode falar com a gente, se nós não resolver, a gente pede para aquele que resolve todas as coisas. Foi lá falar com o homem de Deus, e o homem de Deus com certeza consultou o Senhor, porque ele também, com as próprias forças dele, ele não teria condições de fazer aquilo lá, de alcançar, né, tal feito, humanamente falando. Mas então ele consulta a Deus, e Deus então por meio dele diz para a mulher: olha, mulher, o que você tem na tua casa? A tua serva não tem nada, não tem bens algum, exceto um pouquinho de azeite numa botija. Ela se lembrou que havia lá um pouquinho de azeite que estava na botija, era para acender a lamparina, era a única coisa que ela tinha. Então ele diz para ela: olha, você vai lá na vizinhança, pede tantas quantas frascos vazios você conseguir, mas peça muitos e muitos frascos vazios, e entra junto com os teus filhos,
fecha a porta. Porque o milagre de Deus, amados, não é para os outros ficar vendo, o milagre de Deus é para você. Lembra-se que quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra juntamente com sua mulher e suas filhas, o anjo disse para ele: olha, vai depressa, porque não podemos fazer nada enquanto você não estiver a salvo. No entanto, não olhe para atrás. Não olhe para trás. A mulher ainda desobedeceu e olhou e se tornou uma estátua de açúcar. É de sal, verdade. Então, amados, o profeta diz para a mulher: olha, você vai, pega as vasilhas vazias, coloca lá, fecha a porta atrás de ti juntamente com os teus filhos, e as palavras, assim diz a palavra do Senhor: enchei ali com aquele azeite todas as vasilhas, e o azeite não acabará, né? Em outras palavras, foi isso que aconteceu. E ela começou ali então, e ela foi percebendo que ela derramava o azeite ali, havia só um pouquinho de azeite na botija que ela tinha na sua casa, mas no entanto, quando ela começava a despejar, aquela quantidade de azeite não acabava, e enchia 1 litro, e enchia outro litro, e enchendo outro, e enchendo mais um, e enchendo mais outro, e de repente foram se enchendo várias e várias dezenas de azeite, de garrafas de azeite, e o azeite continuava derramando, até que chegou o momento que ela disse para o filho dela: filho, traga mais uma, traga mais uma. Acabou, mamãe, essa aqui é o último. E é quando ela termina de encher a última garrafa, o azeite que estava sendo derramado pela primeira garrafa também para de escorrer. Ou seja, o milagre durou enquanto havia as vasilhas vazias. Terminaram as vasilhas vazias, o azeite para de escorrer. Amém? A graça, o que alcançou aquela mulher foi o favor imerecido de Deus. O que alcançou aquela mulher foi o poder maravilhoso de Deus, foi a graça de Deus que alcançou aquela mulher. E ela corre com alegria. Ela corre e vai avisar o profeta: profeta, olha, o senhor não sabe o que aconteceu? Sei, sim. O profeta já sabia. Agora, o que você vai fazer? Vai lá, vende tudo, paga as tuas dívidas e viva do resto. Deus deu àquela mulher não só a condição de pagar todos os credores, de livrar os filhos dela de serem levados como escravos, serem vendidos, mas também deu a ela condições de ter a sua própria empresa, o seu próprio comércio de compra e venda de azeite, aonde ela poderia viver o resto dos seus dias através ali daquele comércio de compra e venda. Amém? Deus honrou aquela mulher, Deus abençoou abundantemente aquela mulher. A graça de Deus também, no caso do profeta Eliseu, alcançou uma cidade inteira. Quando foram reclamar, pastor José Mauro, foram reclamar, missionário, de uma cidade, de um vilarejo, que as águas daquela cidade eram más, que não havia prosperidade naquela cidade, plantava, não nascia nada, e quando nascia, logo morria, porque o solo estava estéril, a água era de má qualidade, a água não era própria para o cultivo de nenhum tipo de planta. Foram reclamar com o profeta, e o profeta então, cheio da graça, do amor de Deus, ele vai lá e diz: trazei uma salva nova e ponde nela sal. O que o sal tem a ver para curar a terra? O que o sal tem a ver para purificar a água? Nada a ver. Mas é a graça de Deus que abunda nas nossas vidas através da nossa fé. É a graça de Deus que opera o milagre. É a graça de Deus que alcança. É a graça de Deus que ilumina. É a graça de Deus que muda a história das nossas vidas. E mudou a história daquela cidade. O profeta pega aquela salva com sal. Algumas traduções dizem que era um prato novo com sal. E ele chega lá no manancial, lá onde que era a nascente da água, a nascente do córrego, a nascente do ribeiro.
e ele despeja, deita sal ali naquela nascente, e ele profere as seguintes palavras: jamais haverá morte e esterilidade em ti. Aleluia. E aí então aquelas águas se tornam boas, se tornam potáveis, se tornam saudáveis, e a prosperidade reina naquela cidade. Agora os agricultores podiam plantar, e as plantações nasciam, e cresciam, e se desenvolviam, e davam cada qual o seu fruto na estação própria, e houve grande bonança naquela cidade. A graça de Deus também nesse mesmo profeta alcançou, quando um moço pobrezinho que tinha um machado emprestado, ele fica desesperado quando ele vai ali cortar o lenho, cortar a madeira, e o machado, pastor, ele cai lá dentro do rio, e era emprestado, e o negócio é feio, porque um machado naquela época era muito caro, ele não tinha condições de nem ter o machado próprio dele, por isso que ele era emprestado, e agora sendo emprestado ele perde o machado. Imagina a situação desse moço, e ele vai até o profeta e reclama: o profeta era emprestado, e agora o que eu faço? Vou ter que vender minha esposa, vender meus filhos para pagar o machado. E aí o profeta então pega ali um pedaço de cabo, um pedaço de lenha, forma um cabo e lança sobre o rio. Eu imagino você, irmãos, a física, ela diz que o ferro é mais pesado que a água, por isso ele não flutua. O ferro, a tendência dele, o natural dele é despencar com velocidade para o fundo de qualquer rio, de qualquer mar, de qualquer lugar onde que há água. Ele não flutua, ele não foi feito para flutuar. Mas quando o profeta ele joga aquele cabo, aquele lenho ali dentro do rio, a graça de Deus alcança aquele machado, alcança aquele ferro que estava no fundo do rio, aleluia, e ele flutua, e ele alcança o cabo novamente, e o profeta então vai lá e pega aquele cabo já com o machado encaixado dentro dele, e entrega novamente para o moço: toma aqui o machado, pode fazer bom uso dele, porque a graça de Deus te alcançou. Aleluia. Irmãos, por que eu estou contando tudo isso? São fatos históricos para que você tenha fé que a graça de Deus ela não morreu, ela está tão viva quanto Jesus vive para todo sempre. A graça de Deus ela é tão mais forte, ela é tão mais maravilhosa, tão mais completa nos dias de hoje do que quanto era na época do profeta Eliseu, na época do profeta Elias, na época de Davi, na época de Salomão, de Sansão, na época de Moisés. Por quê? Porque, amados, nós estamos vivendo o tempo da graça de Deus. Nós estamos vivendo o tempo que Deus separou para salvar não só os judeus, mas para salvar a humanidade inteira. Por isso que nós estamos vivendo o tempo da graça. E esse tempo da graça ele vai cessar. Ele vai cessar com a chegada da grande tribulação. Ele vai cessar com a chegada, a segunda vinda de Jesus ali para arrebatar a sua igreja. Então o tempo da graça de Deus vai durar até o arrebatamento da igreja, porque logo após o arrebatamento da igreja vai haver a grande tribulação, e logo após o final da grande tribulação vai haver a segunda vinda de Jesus, onde Jesus então vai derrotar o mal, onde Jesus então vai estabelecer o milênio, e Ele próprio juntamente com a igreja vai reinar nesse milênio, e nós estaremos ali fazendo parte dessa graça eterna de Deus através de Jesus Cristo. Por isso vale a pena, amados, vale a pena você sofrer um pouquinho, vale a pena você se esforçar um pouquinho, vale a pena você passar às vezes
situações ou até mesmo privações por um pouquinho de tempo, porque o galardão que é preparado para aqueles que amam a Deus, o galardão que é preparado para aqueles que amam a Cristo, ele é grande, ele é eterno, ele é tremendo. A palavra do Senhor diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que não foi capaz de passar pelo intelecto, pelo pensamento do homem, são as coisas que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Amém? Então é muito, sabe, é algo inexplicável, é algo que nós não encontramos palavras para expressar a grandeza dessas coisas que Satanás perdeu, mas que Deus reservou para o homem. Satanás perdeu porque ele pecou, e para ele não houve redenção, para ele não houve perdão. Mas para nós, seres humanos, Deus, no momento em que Adão pecou ali, Deus já havia concebido um plano em mistério, um plano de redenção, um plano de salvação, que se idealizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E apenas para complementar essa mensagem, eu quero dar um outro exemplo de uma situação que aconteceu, e essa situação é uma situação um tanto negativa para uma dessas pessoas. Nunca duvide da graça de Deus. Diga para o seu irmão que está do seu lado: nunca duvide da graça de Deus. Tem uma situação de um capitão aqui que duvidou, pastor. O senhor já conhece a história. Um homem que duvidou da graça de Deus e ele foi penalizado com a própria morte. Isso aconteceu na época ali do profeta. Vamos ler, eu quero até ler na época do profeta Eliseu. 2 Reis, capítulo 6, versículo 30 e 31. Pastor Gabriel, coloque para nós. É rapidinho, já estamos encerrando, vamos orar. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 30 e 31 diz assim: vou contar um pouquinho da história, depois a gente lê esses dois versículos. Samaria foi cercada, foi sitiada pelo general Ben-Hadad, rei da Síria, e todo o exército subiu e cercou Samaria. E começou então, por causa daquele cerco, a haver fome na cidade, porque a cidade dependia do comércio, a cidade dependia de comprar e vender mantimentos, e o estoque que havia nas casas, por causa do cerco, logo acabou-se. Acabou a água, acabou o estoque de alimentos, foi acabando tudo. E começou então a haver uma situação de miséria, uma situação de escassez. No versículo 30 e versículo 31, ocorreu aqui um fato que a fome ela se agravou tanto na cidade, que duas mulheres ali, elas fizeram um pacto entre elas. Elas disseram: olha, a fome nos aperta de tal maneira, vamos fazer um negócio? Eu vou matar teu filho e a gente come ele hoje. A hora que acabar, aí mata o meu e aí a gente come ele também. Olha que situação, o meu próprio filho, servir de alimento, cozinhar o bichinho ali na panela. E aí aconteceu, foi lá, matou um e se alimentaram ali. De repente deu ali para um dia, de repente deu para 2 dias, não sei quantas pessoas tinha, a Bíblia não fala. De repente deu para uma semana, mas aí foi indo, acabou.
Agora ele vai matar o seu. Ah, vai matar meu nada. Eu tô fora. Foi lá esconder o menino. E aí a mulher ficou desesperada e foi lá falar com o rei. Ó, rei, aconteceu isso. E aí agora ela não quer matar o dela, safada. Pois é. Aí o rei rasgou as vestes dele, ficou muito irado com a situação. E aí ele profere ali algumas palavras, né? E assim no versículo 30 e 31 diz assim: e sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia cilício por dentro, assim sobre a sua carne. E disse: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Aí a gente pergunta, né, pastor Delício, missionário, pastor José, povo de Deus, o que Eliseu tinha a ver com o negócio? É fácil ficar culpando os outros pelos problemas da gente, né? É fácil ficar arrumando um bode expiatório para tentar se safar dos erros próprios. Se Samaria estava nessa situação de chegar a ser sitiada pelo exército da Síria, pelo rei da Síria, no mínimo é porque tinha quebrado a aliança com Deus. No mínimo é porque havia pecado e Deus havia entregue Samaria na mão dos pecadores, porque isso fazia parte da aliança. Se você ler lá em Deuteronômio, fala: se vocês não obedecerem à voz do Senhor teu Deus e não andar nos seus caminhos, nos seus estatutos que hoje vos prescrevo, vos ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Então, se Samaria estava nessa situação, era porque havia grande pecado, e o pecado começava sobre a cabeça do rei. Agora a situação se agravou tanto, ele queria culpar o profeta. Ah, mas assim vive o Senhor, se ainda hoje a cabeça de Eliseu não vai rolar de sobre o corpo dele. E aí mandaram chamar o profeta, e o profeta foi lá. O profeta, homem de Deus, é corajoso, não corre do negócio não. O profeta foi lá: o que é mesmo que você falou aí? O que está acontecendo? Ah, a situação é essa, assim, e assim. Então o profeta, ele marca a hora e dia para terminar a crise. Homem de Deus é assim. Homem de Deus profetiza, amados, o dia e a hora que o fim do teu sofrimento vai terminar. Amém? Porque quando ele profetiza, a graça de Deus alcança a sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu ali. Então, o profeta Eliseu disse assim: assim diz o Senhor, amanhã quase a esse tempo, está no capítulo 7, versículo 1. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Ouve a palavra de quem? De quem era a palavra? Do Senhor. Amém? Não era a palavra de qualquer um, era a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã quase esse tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Sabe por que ele falou isso? Ele falou isso justamente porque a crise apertou de tal maneira lá naquela cidade, que eles estavam vendendo uma cabeça de jumento por 80 barras de prata. E eles estavam vendendo 200 gramas de esterco de pomba. Sabe o que é esterco de pomba? É cocô de pomba. Estavam vendendo 200 gramas de esterco de pomba por 5 barras de prata. E aí o profeta vem e diz: olha, amanhã a esse tempo, a essa mesma hora, uma medida de farinha haverá por um ciclo de prata, e 2 medidas de cevada por um ciclo de prata. E aí então havia ali o capitão, servo do rei da Síria. E esse capitão então ele duvidou. Vamos ver aqui onde que ele fala aqui, quer ver? Versículo 2. Espera aí. 7:2.
Porém, um capitão em cujas mãos o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus, dizendo: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso? Olha ele duvidando aí. Se Deus fizesse janela no céu, ainda poderia acontecer tal coisa? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Nunca duvide da graça de Deus. A situação, humanamente falando, missionário, era impossível. A situação, humanamente falando, não haveria condição alguma de se realizar tal feito. Tanto é que o capitão duvidou. Mas quando nós temos fé em Deus, amada igreja, nunca duvide do que Deus pode fazer, amém? Nunca duvide, porque a tua vida depende disso, o teu ministério depende disso, a tua família depende disso. Tenha fé. Jesus disse: aquele que tem fé em Deus, ele vai alcançar os melhores milagres da parte de Deus. Jesus diz: tende fé em Deus. Se disser a esse monte: erga-te e lança-te no mar, e não duvidar, mas crê que se fará, então tudo aquilo que você disser será feito na sua vida, vai acontecer. Então nunca duvide da graça de Deus na sua vida. Glória a Deus. E assim aconteceu, amados. Deus fez uma confusão no arraial dos assírios ali, e ali o exército saiu correndo e brigando entre si, e saíram fugindo. Não deu tempo nem de carregar os seus bens, e eles foram embora, sumiram, largaram tudo, largaram roupa, largaram tendas, largaram animais, largaram ouro, largaram prata, largaram comida, alimentos, largaram tudo para trás, de tanta pressa que eles fugiram. E aí tinha uns leprosos à porta da cidade. Já que nós vamos morrer mesmo, então vamos lá nos assírios, pelo menos de uma forma ou de outra, se a gente chegar lá e eles nos der comida, nós comemos. Se eles nos matar, nós já vai morrer mesmo todo jeito. Mas quando eles chegam lá, eles acham lá o arraial dos assírios completamente vazios, porém cheios de ouro, cheios de prata, cheios de pedras preciosas, cheios de alimentos, cheios de tudo quanto era riquezas e glória e bênção materiais ali. E eles então pegam para eles ali várias coisas, enterram ali em algum lugar, e eles dizem: nós não podemos ficar arraiar o dia sem que a gente dê essa notícia lá em Samaria, porque senão nós vamos atrair para nós maldição. Vamos lá agora falar com o rei. E eles chegaram lá e falaram com o rei: olha, aconteceu isso, 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 e lá não tem ninguém, e é só chegar lá e pegar. E aí então mandaram ali alguns cavaleiros, chegou lá para constatar que era realmente verdade, e era. Então todo o povo saiu e se esbaldou em toda sorte de riquezas que eles encontravam pela frente, e alimentos, de tudo quanto era coisa boa, de tudo quanto era riquezas, ouro, prata, alimentos, tudo, animais. E aí então se cumpriu a palavra de Eliseu, que disse que naquele mesmo dia, um dia após toda aquela situação de aperto e tristeza, no outro dia foram vendidos ali um ciclo de farinha, onde que foi que eu vi? 18. Uma medida de farinha estava custando um ciclo, e 2 medidas de cevada também estava custando um ciclo. E aí o rei colocou o capitão lá na porta do castelo, lá do palácio: olha, você fica de guarda aqui. Mas o povo saiu tão apressadamente para ir buscar as riquezas que estavam ali à sua disposição, que atropelaram a porta, e o capitão caiu ali. Eles passaram por cima dele e ele morreu. Ou seja, ele chegou a ver o que havia acontecido, porém não logrou nada daquilo, porque pereceu. Amém? Isso nos mostra o que, amados? Isso nos mostra que Deus não se deixa zombar. Isso nos mostra que a graça de Deus, ela pode mudar a tua história, ela pode mudar a tua situação, ela pode te alcançar. E neste ano de 2021, a graça de Deus, ela vai te alcançar. Se você crer, você verá a glória de Deus. Se você crer, você comerá o melhor dessa terra.
Se você crê, a situação, por mais difícil que esteja na sua vida, ela vai mudar, ela vai ser transformada, porque Deus é maravilhoso. A graça de Deus, ela nos alcança, e não é porque merecemos, não é porque somos bonzinhos, não é porque fazemos isso ou fazemos aquilo ou fazemos aquilo outro. Se fizermos, o nosso galardão estará nos céus, porque ainda com um copo d'água fria que nós damos a alguém porque esse é de Cristo, nós não ficaremos sem a nossa recompensa. Mas a graça de Deus não nos alcança porque fazemos isso, não nos alcança porque fazemos aquilo, não nos alcança porque somos bonzinhos. A graça de Deus nos alcança pela sua infinita bondade, pela sua infinita misericórdia, e ela quer alcançar a sua vida. Ela quer alcançar a sua casa, a sua família. Ela quer alcançar aquele filho seu que você tem orado por ele. Ela quer alcançar aquela pessoa que você tem orado por ela. Ela quer, a graça de Deus quer alcançar, amados, aquele sonho que você tem buscado diante de Deus e que, humanamente falando, é impossível você alcançar. Mas não é impossível para Deus. Tudo é possível na vida daquele que crê. Tudo é possível na vida daquele que confia no amor e no poder de Deus. E a graça de Deus vai te alcançar. Você crê nisso? Chega aí, eu creio, pastor. Você vai duvidar da graça de Deus? Não duvide, mas creia. Creia, porque Deus é poderoso. Imagina vocês um aperto que estava vivendo esse povo de Samaria. Imagina vocês a situação ao ponto de uma mulher matar o próprio filho para comer. E o profeta chega lá e diz: olha, amanhã a tal hora vai acontecer isso, isso e isso, e vai mudar a situação. O homem ali menos crente: ainda que Deus fizer buraco no céu, isso pode acontecer? Ou seja, é impossível até para Deus. Em outras palavras, foi isso que ele falou. Isso é impossível até para Deus. Não, irmãos, não é impossível para Deus. Não é impossível para Deus. Deus pode mudar a tua história ainda essa noite. Deus pode mudar a tua história pela manhã. Você pode terminar essa penúltima semana do ano de 2020 andando, saltando sobre as nuvens, com a vida completamente restaurada, transformada, abençoada pelo poder de Deus. Não duvide, mas creia somente. Creia, porque Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pensamos, que falamos ou que pedimos. Ele é o nosso Deus. Amém? Vamos aplaudir esse Deus. Glória a Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Como já foi dito, a maior obra de misericórdia, da graça de Deus sobre nós, foi a vinda do seu Filho Jesus. É nele, por ele e para ele são todas as coisas. Nele nós temos a vida e a vida eterna. Nele nós temos a saúde, a cura, a restauração. Nele nós temos a prosperidade, a bênção. Nele nós temos o saciar da nossa fome e da nossa sede espiritual, porque Ele é a fonte de água viva que jorra eternamente dentro de nós. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Pelas suas pisaduras fomos curados, fomos sarados. Pelo nome dele somos salvos. Todo aquele que invocar o nome dele será salvo. Amém? Invoque o nome dele. Invoque pela manhã. Invoque em todas as horas do dia. Invoque ao entardecer. Invoque ao anoitecer. Invoque enquanto você estiver ali à beira da sua cama para dormir, para repousar. Sempre invoque ao nome do Senhor, porque Ele está presente na sua vida, e a sua graça
ela te alcança de dia e de noite, ela te alcança todos os momentos da sua vida. Se coloque de pé. Aleluia. Feche seus olhos. Querido soberano Pai, nós tão somente, meu Deus, temos que agradecer. Agradecer, Senhor, porque somos pó e cinza, somos barro nas mãos do oleiro, somos, meu Deus querido, pó da terra, que Tu fizestes a Tua imagem, a Tua semelhança, e soprastes em nós o fôlego da vida e nos transformastes em seres vivos. Bendito seja o Senhor, que olhou para nós com o olhar da misericórdia, com o olhar da Tua graça infinita, e nos salvou. Estávamos todos destituídos da Tua glória, todos nós estávamos destituídos da Tua graça, havíamos pecado, e o pecado entrou no mundo por um homem, e por causa desse homem, o pecado passou a todos os homens, e por isso todos os homens pecaram. Mas o Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou. Satanás tinha o poder, Satanás tinha o documento, tinha ali a promissória, a duplicata, que nos condenava em todas as suas ordenanças. Ele era o Senhor das nossas almas, Ele era o Senhor das nossas vidas, Ele fazia de nós o que queria, mas o Senhor foi lá e pagou o preço, através do Teu Filho Jesus. Como o salário do pecado é a morte, Jesus diz: eu vou para a cruz, eu vou morrer no lugar deles e vou pagar o preço do resgate. E assim o Senhor fez. Como uma ovelha muda na mão dos tosquiadores, o Senhor não abriu a sua boca, mas foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus exaltou soberanamente o nome de Jesus, lhe dando o nome que está acima de todos os nomes, pela qual, pelo nome de Jesus, se dobrará o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Bendito seja o Senhor, bendito seja a Tua glória, bendito seja o Teu poder, bendito seja a Tua majestade, bendito seja a Tua gloriosa graça sobre cada um de nós. Por isso que essa graça agora começa a alcançar cada uma dessas pessoas. Que a Tua graça agora começa a se estender por toda a nave dessa igreja. Que a Tua graça comece a alcançar os pastores. Que a Tua graça comece a alcançar os obreiros. Que a Tua graça comece a alcançar os músicos. Que a Tua graça comece a alcançar a coreografia. Que a Tua graça comece a alcançar o grupo missionário de mulheres. Que a Tua graça comece a alcançar o grupo missionário de homens. Que a Tua graça comece a alcançar o grupo de jovens. Que a Tua graça comece a alcançar os pais. Que a Tua graça comece a alcançar os filhos. Que a Tua graça comece a alcançar as crianças. Que a Tua graça comece a alcançar esse bairro, comece a alcançar essa cidade, comece a alcançar o estado de São Paulo, comece a alcançar os estados que compõem o Brasil, a nação brasileira. Que a Tua graça comece a alcançar os países da América do Sul. Que a Tua graça comece a alcançar a América Central, a América do Norte, a Ásia, a África e todos os demais continentes que existem nesse planeta, sejam alcançados pela Tua graça agora, em nome de Jesus Cristo. Ah, meu Pai, amarra o poder de Satanás,
amarra o poder das trevas, amarra o poder da escuridão, amarra o poder das sombras. Eu repreendo agora o demônio de morte, eu repreendo agora esse demônio do inferno que se levanta como enfermidade, com tribulação na vida desse homem, na vida dessa mulher, na vida dessa família inteira. Em nome de Jesus, esse espírito de miséria, esse espírito de fracasso e de derrota, sai agora e não volte mais, em nome de Jesus. Que a tua graça, meu Deus, traga luz agora em cada canto, em cada fresta desse corpo, dessa casa, dessa família, desse ambiente de trabalho. Derruba a altivez de espírito, derruba a inveja, derruba, meu Deus querido, esse espírito maligno que incita essa pessoa a ser arrogante, que incita essa pessoa a ter um sentimento de desprezo para com os hierárquicos menos favorecidos, que se manifesta em forma de um chefe de seção, que se manifesta em forma de um gerente, que se manifesta em forma de uma pessoa que está mais à altura hierárquica na empresa onde você trabalha, e você tem estados tristes, magoados, chateados com as situações que têm acontecido ali, mas que o poder e a graça de Deus te alcança nesse momento. E é o Deus poderoso, é o Deus de Israel, é o Deus da tua vida, em Cristo Jesus, que te tira dessa situação de humilhação, dessa situação de humilhação que você tem passado, e te exalta, e te coloca na altura, e te coloca em alto retiro, e te coloca numa posição de privilégio, e te coloca numa situação de exaltação. Assim como José, que quando sonhava e contava seus sonhos aos seus pais e irmãos, eles sentiam inveja dele, porque diziam: longe de nós ter que nos curvar diante do nosso irmão. Mas era um propósito de Deus, e a graça de Deus estava com aquele homem. E aquele homem sofreu e passou por grandes provações e decepções, mas ao seu tempo Deus o exaltou, e ele se tornou o príncipe, ele se tornou o primeiro-ministro do reino do Egito, a maior potência mundial da época, e todos tiveram que se curvar diante dele, porque essa era a vontade de Deus. E quando Deus tem uma vontade na tua vida, meu irmão, e quando Deus tem uma vontade na tua vida, minha irmã, pode acontecer o que for, mas Deus vai cumprir a sua vontade sobre a tua vida, e vai te exaltar, e vai te abençoar, e vai te entregar grandes coisas, e vai te pôr por cabeça e não por cauda, e vai fazer você andar à frente e não atrás. Aleluia! É isso que Deus vai fazer com você. Em nome de Jesus, toma posse do melhor de Deus. E eu encerro aqui a minha fala em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, amém, amém. Quem foi abençoado aí com a palavra do Senhor, amém. E eu acredito que Deus, Ele tem feito coisas sobrenatural, amém. Vamos sentar aí um minutinho. Quero convidar a pastora Célia, também tem uma palavra aqui para cada um de nós, amém. Vamos lá? Vamos receber com alegria. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém. Que alegria, né? Essa noite de festa, que nós estamos comemorando mais um ano na presença do Senhor. E até aqui Ele tem nos ajudado, amém. E não poderia ser diferente.
ontem mesmo nós ouvimos uma palavra que, se não fosse por vocês, nós não estaríamos aqui. Se não fosse vocês acreditar no que sai daqui desse altar, ninguém estaria aqui, não é verdade? Toda honra e toda glória primeiro a Deus, que nos concedeu essa graça, que deu esse chamado ao nosso pastor. E muito obrigada a todos vocês que têm estado aqui conosco, mesmo nesses momentos difíceis que nós passamos, nós continuamos firmes na presença de Deus, amém? Isso é um motivo de grande alegria para a gente, e eu tenho certeza que Deus está muito feliz com o trabalho de cada um de nós. Eu gostaria, na verdade, de homenagear todos vocês, mas como não é possível, eu quero estar chamando aqui algumas pessoas, alguns colaboradores que têm contribuído para que essa obra continue de pé. Primeiramente os nossos pastores, né? Pastor Adelício, Pastor Ricardo, missionário Wilson, Pastor José Mauro e Pastor Gabriel. Gostaria que vocês ficassem de pé aqui, por favor. Também quero chamar o nosso diretor de diácono, o Ronaldo, a missionária Simone, do grupo de mulheres, o Paulo, grupo de homens, a Rafa, grupo de jovens, e a ajudadora da Rafa no grupo de crianças, a Gi, pode vir aqui, Giovana. A Larissa, que comanda o louvor, e a Carol, o grupo de coreografia. Esse é o grupo de colaboradores desta obra. Esses foram os chamados, os escolhidos por Deus para estar de frente desta obra. E como o pastor disse hoje na nossa reunião de obreiros, que cada um tem o seu papel. Nós, o pastor Adelício, nós não conseguimos fazer todas as coisas ao mesmo tempo. E Deus tem colocado essas pessoas aqui como nossos ajudadores para que essa obra vá em frente. E eu sei que nós temos os nossos objetivos, a nossa vida pessoal, os nossos sonhos, o nosso trabalho, a nossa família, mas o nosso maior objetivo aqui na face dessa terra é a nossa salvação, porque nós não somos deste mundo, nós estamos aqui somente de passagem, e o nosso maior objetivo é lutar para irmos para o céu, que é o nosso lar eterno, amém? E cadê? Me ajuda aqui, por favor. Eu quero dar um mimo para eles. Mas vocês também sintam-se abençoados, amém? Porque se não fosse por vocês, nós estaríamos aqui, não é verdade? Vamos lá. Deus abençoe. Deus abençoe. Que Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Esse é do pastor que não está presente. E eu gostaria de convidar a nossa intercessora, a irmã Marinha, para estar orando por nós, porque esses homens que estão aqui,
eles precisam da sua oração, porque todos nós somos humanos, nós temos falhas. Eles não são super-homens ou mulheres maravilhas. Elas também, nós também precisamos da intercessão de vocês. Eu gostaria que toda a igreja se colocasse de pé. E eu quero me ajoelhar aqui com a pastora Delício. Você sinta-se à vontade, amém? Enquanto nós recebemos a oração. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Me sinto assim, gratificada. Sou grata a Deus por estar aqui nesta igreja, por ter conhecido esse povo maravilhoso. O pastor é uma bênção, né? O Senhor tem abençoado todos eles. E, assim, um recado de Deus para cada um, que sinta-se à vontade para pedir ajuda aos líderes, porque eles foram chamados para isso, para te ajudar. Não tenha medo, não tenha vergonha. É o Senhor quem ordena que isso aconteça, que você, carente de algum pedido de oração, algum conselho, venha até eles. Eles foram chamados e escolhidos para isso, para te ajudar. Você foi chamado para estar aqui, para ser ajudado por eles, para que você ajude o que está lá fora a vir para a presença do Senhor. É isso que o Senhor quer, como está ali, ó. Então, uma corrente, um ajudando o outro. É assim que o Senhor requer de nós. Eu tenho um chamado, você também tem um. Então, pense o que você fez para o Senhor este ano, o que você deixou de fazer. Faça, porque ainda há tempo. E comece o ano fazendo o que o Senhor manda, porque é isso que Ele quer. Então, irmãos, vamos orar, vamos interceder, porque você está se ajudando. Amém? Então, vamos orar por eles, para que o Senhor venha fortalecer a cada um, para nos ajudar. Ele tem me ajudado muito. Hoje mesmo ele falou com meu marido. Eu estou muito feliz, o pastor Delício, porque ele resolveu um problema que estava assim na mente dele. Graças dou ao Senhor por isso. E pastor, deixe o Senhor te usar. Quando o Senhor te der um recado, passe para frente, porque é necessário. Foi preciso dele te ouvir para que o Senhor fizesse a obra. É assim que o Senhor faz, amém? Então, que cada um que o Senhor der um dom, faça. Se o Senhor revelar alguma coisa, entregue. Não deixe de entregar, porque é assim que o Senhor age. É assim que o Senhor faz. Às vezes você pensa, não, isso não é nada. Para aquela pessoa é tudo. É o que ela precisava ouvir para ficar firme na presença do Senhor. Amém? Isso é o que o Espírito Santo fala para a igreja. Entregue o recado. A pessoa precisa ouvir. Ela necessita. Porque se não fosse assim, Ele não passaria para você. Ele não te revelaria. Ele não te daria os dons celestiais. Porque é necessário, irmão. É necessário. Nós precisamos. Às vezes é uma palavrinha. E aquela palavrinha muda tudo. Amém? Então deixe que o Senhor te use. Entregue sua vida totalmente ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, irmãos. Querido Deus e eterno Pai, maravilhoso e poderoso é o Senhor. Que o Senhor abençoe cada um, Senhor. Que o Senhor derrame seus dons. Que o Senhor os abençoe. Dê inteligência, paciência, sabedoria, capacidade. Sim, Senhor, entregue, Senhor, os recados para cada um. Continue abençoando, derramando seus dons. Fortaleça, Senhor. Nós sabemos, Senhor, as fraquezas. O Senhor sabe, o Senhor conhece. Abençoe o pastor, abençoe a pastora, abençoe sua família. Abençoe cada um que aqui está. Continue, Senhor, que o Espírito Santo fortaleça, capacite, derrama graça, bênçãos, unção.
Sim, Jesus, estamos, Senhor, em Tuas mãos. Que o Senhor, com Suas mãos poderosas, alcance cada um. Fortaleça, Senhor, é o que nós te pedimos, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, Senhor, que o Senhor continue abençoando esta igreja, que o Senhor traga as almas, Senhor, abençoe cada um que aqui está, porque foi o Senhor quem chamou, foi o Senhor quem escolheu. Então, estamos todos em Tuas mãos. Continue nos abençoando, para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Louvado seja para todo sempre. Graças te damos, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Passo a palavra para você. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Não existe presente maior do que você estar na presença de Deus, recebendo oração, auxílio. Nós precisamos muito disso. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. E os meus líderes, estamos juntos, misturados. Sem vocês é impossível tocar alguma coisa. Eu não sei trabalhar sozinho. E muitas das coisas que vocês fazem, eu fico tranquilo. É por isso que eu estou aqui, eu fico tranquilo, eu não me preocupo, porque eu sei que a obra do Senhor está em boas mãos. Quem tem uma liderança abençoada, é abençoado. Ontem eu falei disso, comentei que sem vocês é impossível tocar uma obra, e eu sou mais do que abençoado quando você tem uma liderança que te honra, uma liderança que está do teu lado, uma liderança que não fica eu vejo tantas outras lideranças ficando com coisinha uma com a outra, e aqui nós vemos uma liderança que quando um fala, nós decidimos tudo. Então eu quero parabenizar cada um de vocês, e que Deus venha abençoar de maneira poderosa. Quem tem tudo isso é feliz, e eu sou feliz por ter todos vocês aqui hoje, adorando a Deus, glorificando. Amém? Parabéns, que Deus te abençoe, meu líder. Deus abençoe minha líder. Deus abençoe minha líder. Outra líder, meu líder está aqui. Outra líder está aqui. Você tem que falar do culto. Deus abençoe. Deus abençoe meus pastores. Deus abençoe de maneira poderosa, e Deus abençoe a minha adjuntora. Amém? Deus abençoe. Já ela faz pedido. Amém? Tá certo? Então, a missionária Simone tem um recadinho. Amém?